A primeira temática será sobre o superendividamento dos consumidores. Como melhorar a situação de tantos brasileiros? E será ministrada pelo promotor de justiça do consumidor, Dr. Lélio Braga Calhau. Ele abordará sobre a forma de prevenção para sair do endividamento que afeta as famílias brasileiras. O palestrante, que é também graduado em psicologia e mestre em direito do Estado e cidadania, apresentará seu programa Educação Financeira para Todos. Lélio Calhau é ainda autor de livros digitais sobre o assunto. Senhoras e senhores, Dr. Lélio Calhau. Gente, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui na FIENG. Eu queria agradecer inicialmente o convite da Jaqueline para estar com vocês aqui no evento e contribuir com um pouco da minha percepção sobre o assunto. Eu não vim aqui para trazer verdades, não vim aqui para trazer assuntos assim já pré-estabelecidos, definidos, limites, mas venho passar uma visão de uma pessoa que já foi endividada, uma pessoa que já esteve do lado dos advogados, lutando pelos consumidores, agora está no Ministério Público, na questão coletiva, e que volta e meia eu me vejo no fórum chegando com situações onde pessoas brigam por causa de dinheiro, onde marido briga com a mulher por causa de dinheiro, onde vizinhos brigam por dinheiro, onde aquele simples fato, né, o ato de trocar um cheque, acaba se tornando, de repente, um crime no final. Ou um crime de estelionato, ou uma agressão mesmo, né? Então, assim, eu, de tanto ver aquela situação, porque o Ministério Público não intervém em muitos desses casos. Quando a pessoa está endividada, ela procura promotoria, muitas vezes com dívidas, nós chegamos a uma situação que nós não podemos fazer quase nada, porque a lei não autoriza o Ministério Público a intervir em questões que envolvem dívidas de pessoas. Então, acaba sendo a Defensoria Pública e os advogados. Mas de tanto ver, depois de 15 anos, ver pessoas chegando todo dia no fórum, pedindo uma ajuda, e tentando, e a gente vê o que podia ser feito. Aí eu criei em 2014, eu visitei o Vale do Silício, lá, fui na sede do Google, do Facebook, Evernote, e eu vim determinado a fazer alguma coisa para tentar melhorar. Eu já tinha trabalhado um pouco, uns 6 ou 8 anos com bullying, eu lancei 2 livros, e um foi até a 3ª edição, e consegui um espaço bom, participei como perito do Congresso Nacional na aprovação da Lei Nacional de Combate ao Bullying, onde eu fui ouvido na Câmara dos Deputados como perito. Consegui fazer, eu falei, eu quero fazer uma coisa bacana também sobre essa questão da educação financeira. E eu vi que, quando eu estive no Vale do Silício, eu me vi surpreendido por aquela realidade toda, de tudo ser digital, eu falei, não, o caminho é esse aqui. Então, vou lá em Valadares, eu tenho meus parceiros, aqui a Agência Mosca é uma grande parceira minha aqui, e outros também que são... A gente foi montando devagarzinho e tal, e graças a Deus hoje, assim, eu estou tendo uma média de 1000 visitas diárias nas minhas 3 plataformas, que é eu tenho um site, que é o principal portal, que é esse que eu passo para vocês aqui, o educaçãofinanceiraparatodos.com. Eu tenho um canal no SoundCloud, que ele tem uma média de 1000 visitas por semana, às vezes dá 1500, assim, e também tem um canal no YouTube, que ele começou com 10 pessoas, 20, 30, e agora eu estou com 1506. E ele subiu 500 pessoas só nos últimos 3 meses. Então, assim, lá no Vale do Silício a gente aprende que essas mídias eletrônicas, né, com as mídias digitais, é assim. É uma cauda longa, né? Então, você vai assim, e em algum momento ela vai fazer assim. A gente sempre acorda esperando que você vai dobrar de usuários de um dia para o outro, né? Mas tem 3 anos, e muitas pessoas que estão mexendo com educação financeira que vocês conhecem aí, elas têm, nossa, fulano está fazendo mau sucesso de educação financeira. A maioria tem 10 anos que mexe com isso. A maioria tem 10 anos. Muita banda, né? Ah, a banda estourou. Mas tinha 10 anos que estavam na... Então, tem até alguém que escreveu um livro que fala que você demora 10.000 horas, né, ou 10 anos para você obter excelência em alguma coisa. Então, nós estamos começando. 3 anos nós estamos começando ainda. Mas já conseguimos algumas vitórias. Eu tive num programa da Rede Band de São Paulo, dia. Lá em São Paulo, a gravação foi lá, passou no Brasil todo. Eu tive recentemente, há um ano atrás, eu tive no Globo Economia, da TV Globo do Rio. A gente já tem várias inserções aí em CBN e tal. Então, assim, a gente está crescendo devagarzinho. E eu vim trazer para vocês hoje aqui um pouquinho dessa experiência que eu tenho aprendido também. Na verdade, quando eu estou participando disso, quando eu vou escrever alguma coisa, eu acabo aprendendo muito e acabo podendo passar para as pessoas. Porque muitas vezes são as perguntas que as pessoas mandam que me motivam a escrever determinado assunto. E só para lembrar um pouquinho assim, o meu foco, o meu site, o meu programa de educação financeira, ele é muito focado na questão do equilíbrio financeiro.
Então, se a pessoa pergunta, tem coisa sobre bolsa de valores? Tem. Tem algumas coisas lá sobre bolsa, sobre aplicações, investimentos, que as pessoas perguntam. E muitas vezes, quando ela não tem educação financeira, ela acaba sendo ludibriada por alguns maus fornecedores. Então tem lá, mas o nosso foco vai ser sempre o equilíbrio financeiro. E eu vou explicar por que eu escolhi isso. Então, esse aqui é o nosso logo, a agência Mosca que fez. Eu agora estou usando esse link, melhoramigodoconsumidor.com, que é o que é mais fácil de você chegar no meu site. E eu quero passar para vocês uma situação que eu pesquisei essa semana. Ontem à noite eu acabei de formatar e eu tirei esse dado da Confederação Nacional do Comércio. E eu falo com vocês. Nós vivemos uma verdadeira epidemia social de endividamento. E aí nós temos aqui total dos endividados, do percentual das famílias brasileiras. Em julho de 2017, 57,1%, pesquisa do mês passado, da Confederação Nacional do Comércio, a PEIC, 57,1% das famílias brasileiras estão endividadas em julho. E eu temo dizer para vocês que esse número é um pouquinho maior, porque muita gente tem vergonha de escrever que está endividado. Ou até muitas vezes as pessoas fazem aquela teoria da cegueira deliberada, né? Ela fala que não está endividada, mas ela deve cheque especial, deve carnê, deve isso, deve aquilo, e acaba, ela não assume que está endividada, mas ela está. Eu confesso para vocês, assumir que se está endividado não é uma coisa fácil. Assumir que está devendo não é algo fácil. Então, tanto que é o seguinte, um dos meus focos não é nem tanto seguir assim, cálculos matemáticos se você economizar, tem essas abordagens também, de se você economizar um copinho de café por dia, você vai em 10 anos juntar 100 mil reais. Meu foco não é esse. Meu foco, até porque eu sou formado em psicologia pela Univale, meu foco é comportamento. É aceitar que eu estou errado e eu tenho que melhorar. Então, porque eu acho que a partir da hora que a pessoa aceita isso, ela muda totalmente. Inclusive na questão financeira. Então, 57, você deve estar achando alto, mas eu acompanho isso mensalmente há 3 anos. Há 4 meses atrás, eu dei uma palestra lá no Ministério Público, em Belo Horizonte, estava 60,1% de endividados. Ou morreu 4% de gente, ou 4% de gente conseguiu pagar de algum jeito e saiu fora disso aqui. Mas, gente, de cada 10 famílias, 6 devem. Quero mostrar outra coisa para vocês que vão ficar em estado de choque. Da mesma Confederação Nacional do Comércio. O nível de endividamento, então, é esse. 14% está muito endividado, 21% está mais ou menos endividado, e aí pouco endividado, 21%. Né? Então aqui 14 mais 21, 35 e alguma coisa, né? 35,2. O nível de endividamento é esse. Agora, pasmem, que tipo de dívida eles têm? Na mesma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Observem o desnível que tem da primeira maior dívida para a segunda. Olhem que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é tudo coladinho uma na outra. Vamos pegar aqui então o total. Tipo de dívida. 76,8% deve cartão de crédito. Qual que é a segunda maior dívida aqui, gente? Carnê, não é não? Carnê? Concordam? 15% deve carnê. Depois tem 11% deve crédito especial, né? Crédito pessoal. Depois tem financiamento de carro. Financiamento de casa. Gente, olha o desnível desse tipo de dívida para a segunda. É um abismo. E olhem para vocês verem que o segundo, terceiro, quarto lugar e quinto lugar estão emparelhadinhos um com o outro. O que eu posso falar disso aqui? São vários fatores. Mas com toda certeza, a compra não refletida, né? A compra por impulso, ela ajuda muita gente a estar aqui. E aí vem aquelas teorias econômicas, né? Vocês já viram falar aquela teoria que, tipo assim,
do sofrimento de uma nota de R$100 sair do bolso da gente? Dói, né? Você vê uma nota de R$100 sair, você pagar, né? Mas o talão, o cartão de crédito, não. Você assina ali, passa na maquininha, não tem sofrimento quase nenhum. O dia que a fatura chega, é aquele caminhão de nota de R$100 vai embora de uma vez só, aí é aquele desespero. E até outra coisa também. O brasileiro não confere a fatura de cartão de crédito antes do vencimento. A gente fala sempre lá no portal, gente, uma vez por semana, entra lá no site do banco e olha a progressão. Porque outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. O brasileiro tem a mania de achar que ele sabe exatamente o que ele gasta. E isso é falso. Quando você manda alguém falar assim, eu sei quanto que eu gasto, eu tenho controle das minhas contas. Pega um papel, ou um aplicativo, né? Agora está na moda do aplicativo. Pega um papel, coluna da esquerda o que você ganha, coluna da direita o que você gasta. 30 dias. Lança tudo. Lança Zona Azul, lança gorjeta, lança lavagem do carro, lança tudo, vai lançando tudo. É muito mais do que a gente imagina. Tem casos que a gente conhece muito antigos de pessoas que devem cheque especial há anos. E elas falam para as pessoas que não estão endividadas. Cheque especial é uma coisa que foi feita para ser usada provisoriamente. Mas a pessoa está usando há anos, como se fosse uma extensão do salário dela. Por quê? Porque ela não faz a conta adequada sobre o que ela gasta. Ela não tem essa... Você falar um negócio, você fala com uma pessoa física, uma pessoa comum. Você sabe o que é fluxo de caixa? Umas não vão nem pensar. Não, isso aí é coisa, isso é para contador. Isso é a sua vida. Se você não faz essa conta certa, é mais ou menos o seguinte, você está andando no meio, você está andando com um barco no meio de corais e você não sabe exatamente qual que é a rota que está seguindo. Aí você acha que são 27 graus à direita. E você bate o seu navio e afunda, porque tinha uma pedra ali, porque você achou, você não teve certeza. Então, para a vida também, a gente tem que ter certeza. E para você ter certeza sobre qual comportamento você vai adotar financeiro, você tem que ter informação correta. E quase ninguém tem informação correta, gente. Quase ninguém tem. Porque é difícil as pessoas fazerem essa conta. Então, o cartão de crédito, ele é esse... Eu falo que o cartão de crédito é uma arma de destruição em massa de consumidores. Porque pode ser usado para o bem. E para quem, por exemplo, eu tenho uma renda só, então eu pego todos aqueles 30 dias de débitos, canalizo para o único dia que cai o dinheiro na minha conta. Pá! Cruza, beleza. Já no outro, aí eu posso me organizar melhor. Cartão de crédito é ótimo para mim. Agora, quem não toma cuidado com isso, entra no triste gráfico dos 76,8% de pessoas, de famílias que devem cartão de crédito no Brasil. O Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, a gente estava numa bronca grande, IDEC, contra o governo, por conta de tentar dar um jeito, né? Olha, a população está doente, socialmente dizendo. Ela está endividada. Vocês têm que fazer alguma coisa. Já tem anos que está se cobrando uma postura. Já era para o Banco Central, gente, ter acabado com o crédito rotativo há muito tempo já. Ou então ter moralizado ele. Como? A partir de agora, o pagamento mínimo é 60%. Aí se você quiser financiar 40% é por sua conta, mas você vai pagar a maior parte da dívida. Nunca quiseram mexer nisso. E recentemente, o governo fez uma coisa que deixou as entidades de defesa do consumidor e nós que somos da área, pasmos. O governo chegou e falou assim, olha, a população está endividada, o rotativo é uma coisa péssima. Vamos fazer o seguinte, nós vamos, depois de 30 dias que a pessoa estiver devendo, o banco vai criar uma nova linha de crédito e vamos jogar todo mundo lá. O banco foi lá, tirou as raposas do galinheiro e jogou dentro da toca do lobo para o lobo tomar conta das galinhas. E o que todo mundo estava denunciando, não, peraí, vai jogar lá na caverna do lobo, mas com qual juros? Não, o mercado vai se autorregular. O que aconteceu? O que todo mundo desconfiava. Estão colocando as pessoas lá com juros, cheque especial. Tiraram a pessoa de uma dívida de 15% ao mês, estão jogando ela por 10% ao mês, 9% ao mês. E ontem uma pessoa que trabalha na cooperativa me deu uma outra dica. Falou assim, olha, fica esperto, porque é o seguinte,
O banco, quando está fazendo isso, ele não joga a pessoa de uma vez só, ele não congela a dívida dela. Ele joga ela uma vez e joga lá. Por exemplo, se a pessoa deve 5 parcelas, ele não encerra o valor do débito total e joga nessa caverna, não. Ele joga a pessoa 5 vezes lá, os 5 valores menores. Né? E a dívida dela fica muito maior do que se jogasse de uma vez, se antecipasse a liquidação da dívida e jogasse lá. Então, gente, podem ter certeza que em breve esse número vai subir de novo. Porque muita gente comprou a ideia que o governo foi lá e resolveu o problema. Ele não resolveu. Então, qual que era a nossa dica antes? Não deva o cartão de crédito. Está precisando de resolver algum problema? Vai para uma outra linha. Quem tem crédito consignado, vai lá. Quem tem, pode pegar dinheiro emprestado com o parente, não é o ideal, mas pega, se vira. Não entra lá. Porque cartão de crédito é bom se você usar adequadamente. Se você não usar adequadamente, ele é uma arma de destruição em massa de consumidores. Por quê? Porque ele vai levar à situação de superendividamento, que é quando a pessoa está quase quebrada. E já teve vários casos que a pessoa teve que ir ao fórum pedir a autoinsolvência, que é tipo a morte civil da pessoa, né? Ela não pode gastar mais nada. É a falência, né? Só que para pessoas físicas, chama insolvência. E isso é o fim, gente. Por quê? Século XXI. Crédito. Se você não tem crédito, você não consegue acesso a nada. Se você tem um crédito barrado, você não consegue consumir. Como é que você vai comprar as coisas se você não consegue consumir? Olhem para vocês verem como isso é de uma crueldade tremenda com a população e ninguém quer se envolver. O governo tinha que chegar lá e... Para começar, a educação financeira no Brasil, ela é liderada por um conselho, um dos bancos tem cadeira lá, e os órgãos de defesa do consumidor não tem. Então, quando você escreve no Google Educação Financeira, você encontra na primeira e segunda página as páginas dos bancos. E é curioso que eu tenho conta desde os 16 anos num banco e eles nunca me contaram que tem uma página do banco lá, de educação financeira. Então, assim, é muito fácil falar que defende educação financeira, mas na prática eles não estão nem aí com os consumidores. Pelo contrário, eles querem que vocês não tenham educação financeira, porque aí vocês viram presas fáceis para o sistema. Por que as pessoas se atolam em dívidas? O Infomoney fez recentemente essa matéria. Vamos falar rapidamente. E eu vou comentar. Perda de renda sem ajuste das despesas. Isso é uma coisa que a gente tem batido de vez em quando na educação financeira para todos. É a seguinte situação. Você tem uma renda lá de 4 mil e pouco porque você trabalha em 2 locais. De repente, por algum motivo, aquela renda baixa para 3.500. Mas, quem não tem educação financeira, quem não pode, está gastando os 4 mil. O que ela fala? Eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou pular aqui, eu vou pular ali. Eu vou continuar gastando os 4 mil? Eu não vou nem gastar os 4 mil. Na verdade, eu vou dividir no cartão, vou pegar um pouquinho de cheque especial. Aí ela vai fazendo manobras. Gastando ainda os 4 mil. Só que ela não ganha mais 4 mil, ela ganha 3.500. E o que acontece? Depois de 3, 4 meses, que ela vê que ela não tem jeito. Nossa, não tem jeito. Eu estou devendo 7 mil no cartão de crédito. Aí ela acaba caindo aonde? Nas financeiras. Ao crédito fácil, entre aspas. Crédito fácil no Brasil significa você pegar um empréstimo de 15% ao mês. Vamos olhar como que a Minas Gerais era quando eu era criança. Tinha bancos, tinha grandes lojas, magazines. Só tem financeira lá. Só tem financeira. 15% ao mês. É esse o tipo de juros que eles empurram nas pessoas. E, infelizmente, ou felizmente, respeitando-se contratos, porque tem um princípio do direito que fala, né? O contrato faz lei entre as partes. A partir da hora que você assina um contrato, depois, com muita dificuldade, você conseguirá na justiça anular aquele contrato porque você foi enganado, ou porque os juros eram abusivos. A tendência do judiciário é falar, não vou intervir. O contrato, assinou o contrato porque quis. É assim que os juízes colocam nas sentenças. Então, se os juros são abusivos e tal, muito raramente
alguma sentença desconstitui um contrato, gente. Até porque se fosse fácil, o direito, a sociedade ruía. Porque todo mundo conseguiu uma sentença para derrubar um contrato. Então, tem que se proteger o contrato? Sim. Mas a pessoa que não tem educação financeira, que ela acaba caindo nessa situação, e ela começa muitas vezes, gente, por conta disso. No Brasil, o brasileiro demora muito para fazer esse ajuste. Quando a gente começa a ganhar mais, o ajuste é até muito rápido, né? A pessoa sai da moto para o carro, assim, muito fácil. Ela, nossa, eu tive um aumento, sei lá, ó, tal de moto, vou passar de carro agora. Não faz a conta que tem seguro, que a despesa do carro é maior. São chamadas despesas invisíveis, né? Você não faz a conta que ela tá, mas elas estão ali. Que tem multa de radar, que a multa do carro é maior que a multa de moto, e acaba entrando nessa situação de endividamento. Desemprego. Todo mundo, século XXI, gente, todo mundo pode ficar desempregado. Ah, eu sou funcionário público, não vou ficar desempregado. Não acredite nisso. Tudo pode acontecer. Encontra-se em estudo no Congresso um projeto para demitir servidores estáveis, por questão de produtividade, coisa assim. Previdência não vai existir daqui a uns tempos. Como a gente conhece hoje, praticamente não existe. Desde 98, com a emenda 19, que alterou a Constituição, não existe mais direito adquirido em nada, quanto mais assuntos previdenciários. Mas o que acontece? Muita gente gasta achando que vai ficar no emprego pro resto da vida. E pode acontecer alguma coisa. Olha as grandes empresas, como que elas mudaram, gente. Vamos ver o caso do meu Banco do Brasil, como era 30 anos atrás e como é hoje. Mudou drasticamente. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E empresas fecham também. Despesas médicas, isso aqui eu tenho batido muito. Olha, são os assuntos que têm menos visitas no meu site, mas são os assuntos que eu mais exploro. A questão das despesas médicas. Porque eu falo o seguinte, saúde é um ativo. Se você não encarar isso na sua vida, você vai dançar em algum lugar. E recentemente, eu posso mandar para vocês, quem quiser entrar no site lá e mandar essa pergunta. Recentemente, ou então você procura no Google, saiu uma matéria no estado de São Paulo, isso deve ter 1 ou 2 anos, falando o seguinte, que as despesas médicas nos próximos 15 anos, elas vão triplicar em valores reais. Você está pagando R$700 no plano de saúde, está achando caro? Daqui a 15 anos, você vai estar pagando como se fosse hoje R$2.100. Está achando ruim? Tem coisa pior no meio do caminho. Por quê? Porque em 15 anos você não fica na mesma faixa do plano de saúde. Você vai subir umas 3 faixas. Ou seja, os 700 vai virar 2.100 na mesma faixa. Mas você não fica na mesma faixa, porque a faixa de idade é o quê? 7 anos, é mais ou menos assim. Você vai subir 3 faixas. Eu pagava 200 e poucos reais no meu do Banco do Brasil, plano de saúde, até 3 anos atrás, já estou com 800. Mudei de faixa, veio aumentos autorizados pela ANS. Então, isso aqui, gente, é uma coisa muito séria. Ah, eu estou satisfeito, eu ganho 2.000, eu chego no dia 30 e não estou devendo nada. Daqui a 7, 8 anos, suas despesas médicas vão subir muito, custo de vida, tudo vai subir mais que o seu dinheiro. E aí você fica numa situação muito difícil. Então, questão médica, gente, despesas médicas, elas vão subir muito nos próximos 15 anos. Isso é o Estado de São Paulo, com a pesquisa que foi publicada lá. Divórcio. Tem gente que não divorcia porque acha que vai ter uma queda, né, de vida. Jogos e outros vícios. Eu tive recentemente lá em Buenos Aires e a gente vê pessoas que são doentes, né, para jogar. Tem casos em Valadares, quem é mais antigo, que sabe, pessoas que perderam fazendas por causa de jogo. Não sei. E tem uma doença hoje, gente, quero falar com vocês, tem um transtorno. Tem um transtorno que se chama... Estou esquecendo o nome aqui agora, que é um transtorno de comprar. Compras por compulsão. Alguém já viu aquele filme da Disney, ou da Milagres de Black Boom? Nunca viram, não? É um filme até interessante, tem uma hora que ela entra numa loja assim,
E os manequins que estavam lá, os bonecos, ficam assim, vem cá, entra aqui, compra. Compra. Você vai ficar mais linda. E aí tem uma cena que ela entra na cozinha lá do apartamento dela, pega o cartão de crédito, enfia dentro do freezer. E aí, tempos depois, ela tem uma fissura para comprar, e quando ela chega lá no freezer, o cartão dela está lá congelado, assim, numa pedra, e ela pega o martelo desesperada para comprar. Tipo assim, gente, há pessoas que devem por compulsão. A maioria não deve por compulsão, a maioria deve porque é descontrole. Mas tem gente que precisa de acompanhamento psicológico, gente. Tem gente que tem compulsão. Da mesma forma como alguns têm compulsão por outras coisas, gastar aquilo que não recebeu. Vários. Conheço muitas pessoas assim. A pessoa vai ter um aumento, mas de repente o aumento não vem. Ela já começou a gastar por conta. Ou, vou fechar uma venda. Corretor de imóveis, vai lá e começa a gastar. Por algum motivo a venda não dá certo. Incapacidade de administrar o dinheiro. Tem algumas pessoas que elas têm o feeling, né, de ganhar dinheiro, né? Não é o meu caso. Mas, com um pouco de estudo, você consegue melhorar. Você não vai ser um empreendedor nato. Se você, de repente, não tem o feeling, não tem o treinamento próprio. Mas, gastar dinheiro, gente, é uma opção. O Gustavo Cerbasi não fala, né? Ser rico é uma questão de escolha. É mais ou menos isso. E para você chegar lá na frente, você vai passar por um trecho bem apertado. Porque muitas grandes fortunas surgiram de valores pequenos. Mas elas vão demorar anos para crescer. E ninguém quer ficar rico em 15 anos, né? Todo mundo quer ficar rico em 24 horas. Os juros compostos, depois de 15 anos, faz qualquer valor ficar elevadíssimo. Essa sociedade que nós temos aí, que muito dinâmica, muito rápida, ela não tolera isso. Os jovens. Presidente, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? 21. Vamos ver aqui. 21. Eu comecei com 16. Você começou trabalhando aonde, assim? No estágio. Você começou como estagiário. Eu comecei como office boy também, com 16, 17. Gente, pergunta para essa juventude que está aí se eles querem trabalhar de estagiário, engraxar sapato. Vários aqui, que são da minha idade mais ou menos. Eu conheço juízes que começaram a vida engraxando sapato. Conheço meninas que começaram ajudando a mãe em empresas imobiliárias. Conheço gente que começou. Pergunta para a juventude hoje se eles querem começar. Eu tive parente meu que estava na academia todo dia de tarde. Você não vai começar a trabalhar, não? Vai no supermercado tal, paga muito pouco. Vai ali na IC, muito pouco. Teve que ir embora. A juventude nossa hoje, nessa dinâmica toda, né, geração Y, ela quer entrar no exército coronel. Ela não quer entrar soldado, igual a gente entrava, né? Limpando bucho de canhão, servindo de bucho de canhão. Mas olha, grandes fortunas, elas podem ser construídas ao longo de 15, 20 anos. A juventude não aceita isso. Ela quer ficar rica de um dia para o outro. Então, eu quero falar o seguinte, incapacidade de administrar dinheiro, você pode não ser uma pessoa nata para ganhar muito dinheiro, mas se você se esforçar, você consegue melhorar muito. Dificuldade de poupar. Olha, tá certo que quem ganha menos tem mais dificuldade de poupar. Mas eu conheço muitas pessoas que reclamam que não tem dinheiro, mas tem tempo para ver novela. Ou a outra pessoa que trabalha num local lá que não tem carteira assinada, que eu falo assim, fulano, você vai ficar aí sua vida toda? Você não tem nem carteira assinada? Ah, porque eu estou aqui, estou correndo atrás, não sei o que lá. Olha, posso te falar uma coisa, fulano? Lá no Sebrae online, EAD do Sebrae, eu vi que tem um monte de curso lá de graça. Cursos bons. E são de graça. E você não vai acreditar. Dão até diploma. A pessoa dá um diploma? Dão. Por que em vez de assistir novela de noite, você não vai fazer os cursos? E já vai juntando os diplomas e melhorando suas competências. Não é só o Sebrae não, gente. Parece que quase todos esses do sistema oferecem cursos gratuitos online. Tempos depois, ninguém viu nada.
Aí eu te falo. Depois reclama que o país não vai para frente, que o patrão é ruim, que a família não ajudou. Tem uns que falam isso. Mas a pessoa também não correu atrás. E depois fala que tem dificuldade de poupar, ganha pouco. Ou pior, que muitos que eu conheço fazem. Não tem tempo. Tem uma pessoa na minha família que ela é muito endividada. Já tentei ajudar de tudo quanto é jeito. Já tentei abordagens ostensivas, até abordagens meio assim colaterais. Aí por último eu cheguei, fulano, você tá pagando quanto no banco lá? Estou pagando R$50 por mês. Tal. Mas você ganha pouco. R$50 é muito, não? Ah, é, mas o que eu posso? Não tem jeito de fazer nada, tal. Você não falar da conta digital? Na época a gente tinha conta digital gratuita, né? Agora os bancos viram que isso era um jeito de perder dinheiro e acabaram com ela. Só tem acho que o Banco Inter que tem. Aí ela falou comigo, eu não sabia disso não. Dei vários livros de educação financeira para a pessoa, tempos depois a pessoa, ah, Lélia, obrigado, mas o assunto é muito chato. Depois reclama que não, a vida não ajuda, ela não correu atrás. Dinheiro tabu. Isso é mesmo, né, gente? Falar de dinheiro é tabu para muita gente. Mas, gente, é chato falar de dinheiro. Falar com o irmão, com o sobrinho, com a irmã, com o filho. Não tem filho, mas deve ser chato. Deve ser difícil. Não é um assunto fácil. Mas, olha, a gente tem que aproveitar toda a chance que você tem para enfiar isso na cabeça deles, nem que seja uma sementinha. Porque daqui a uns tempos, pode ser que desperte, olha, eu vi isso aqui no lugar. Vou fazer isso, vou começar devagarzinho, e a pessoa melhora. Se você não jogar aquela sementinha, daqui a 30 anos ela pode estar na rua da amargura. E foi porque você não ajudou ela a sair daquilo ali, você não plantou a sementinha. Quantas vezes eu trabalhava... Gente, quando eu tinha 20 e poucos anos, quantos conselhos que eu recebi de educação financeira? Não usei. Às vezes eu me pergunto assim, gente, trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu me pergunto isso dos 20 aos 30, onde eu peguei? Dos 16 aos 26, onde eu coloquei o dinheiro? Falta de educação financeira. Chegava no final do mês, ganhava tipo 2 mil, não 3 mil, por exemplo. Chegava no dia 30, não devia ninguém, estava achando que estava ótimo. Não estava. Tudo subiu. Analfabetismo financeiro, isso aí, eu não acredito nisso. Acredito que a pessoa pode esforçar e sair dessa situação. Aqui o Clóvis aqui fez essa situação aí que é... Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que o carro ajuda a afundar as pessoas. Quando eu olho para trás dos 20 aos 30, rapazinho novo sempre quer trocar de carro, né? Eu tinha um Gol, depois vendia, comprava um Fiat, depois vendia, comprava um outro carro e tal, trocava de carro toda hora. Cada vez que você troca carro, o que as pessoas fazem? Você perde dinheiro. E olha, muita gente está afundada, classe média, muitas vezes está afundada por conta do carro. O carro da moda, todo mundo sai comprando. Compra. Aí daqui a pouco, daqui a um ano, é outro carro da moda. E vai assim por diante. E carro, gente, é uma das coisas que afunda a classe média. Porque você perde duas vezes no carro. Você perde a desvalorização e você perde também o custo de oportunidade, que é o que aquela diferença do dinheiro que podia estar a seu favor no banco está deixando de trabalhar para você. Você compra um carro de 110 mil, zero. Um carro com 2 anos de uso custa 70 mil, mesmo carro, talvez. 40 mil. Nossa, uns 40 mil é dinheiro, não é? Sim. Mas pensa 40 mil soldados trabalhando para você no banco, dia e noite, durante 10 anos. 15 anos. Eu fiz uma conta um dia desse de um negócio que eu perdi na minha vida, que eu fiz mal feito, em 95, que valia um salário meu no Banco do Brasil, era R$1.000 na época. Se você pega uma calculadora aí do Banco Central, R$1.000 aplicado no CDB hoje é 25 mil. Nenhum bancário no Banco do Brasil ganha 25 mil. Porque o quê? Juros compostos. 40 mil pode não ser tanto, mas depois de 15, 20 anos vira uma baita grana. Então eu quero colocar para vocês o seguinte, cada vez que a gente faz uma compra de carro, a gente perde dinheiro. Na desvalorização e no custo de oportunidade. O que você deixa de ter 10 mil... deu para economizar 10 mil reais. Pensa assim, você tem 10 mil soldados trabalhando para você no banco e que 15 anos depois, 10 mil vai ser muito mais que 30 mil, 40 mil, porque vai dar juros compostos.
Vamos entrar no superendividamento, então, que é o último estágio da pessoa endividada antes de quebrar. Olha, a coisa está tão ruim, gente, que quando se criaram essa situação de superendividamento, falaram da pessoa física. Mas eu falo uma coisa para vocês. O poder público está superendividado também. Olha o Rio de Janeiro. Olha Minas, olha um monte. Superendividados. Não é, então, hoje uma coisa que seja só da pessoa física. O poder público, a pessoa jurídica comum, não vamos analisá-la não, porque é o seguinte, muitas vezes a empresa trabalha alavancada, capital de giro, ela ganha dinheiro com a dívida. Mas pessoa física e poder público ter endividada é uma coisa complicada. Geralmente é um mau negócio, uma má escolha. Acreditem, tem uma lei que vai tentar moralizar isso. Ela já está há quase 6 anos no Congresso. Ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para a comissão tal. Será que 6 anos depois nós não deveríamos ter uma lei protegendo as pessoas superendividadas, evitando que elas fossem à falência? De repente criando uma situação de proteção pouco antes da falência? Da falência, assim, da insolvência? Tem 6 anos aí, ó. O projeto foi aprovado numa comissão da Câmara e foi mandado para outra. Tem que ir para o Senado depois. E isso vai trazer proteção para as pessoas superendividadas. Hoje elas não têm. Como evitar o superendividamento? Eu estou trazendo para vocês aqui, para encerrar, 20 dicas concretas que o próprio Banco Central fez uma cartilha sobre esse problema do endividamento. Eu quero falar uma coisa para vocês. A gente tem que trabalhar informação, mas tem que trabalhar formação das pessoas. Porque a grande verdade é que se você entrar no Google agora, você vai achar materiais de educação financeira fantásticos, de graça. De graça. Está lá. Mas tem que querer fazer isso. Tem que querer. Fernando Pessoa não falou aquela história que para atravessar o bojador, né, tinha que contornar? Então, o poema dele que fala isso. Dá trabalho. Você tem que ir, mas a pessoa tem que querer. Então, a informação só solta não resolve nada. Ela tem que querer. Vamos lá, então, nas principais dicas. Reserve parte da sua renda para imprevistos. Ninguém está a salvo deles. Será que é tão imprevisto a gente tomar uma multa de radar? Eu já calculei assim na minha cabeça, assim, ó. Eu tenho uma meta. Se eu tomar uma multa de radar por ano, tô ótimo. Porque eu não quero passar raiva. 2. Precisando melhorar 50% da minha meta ano que vem. Ou, no ano que vem eu não vou querer tomar multa nenhuma. Porque se eu tomei 2 esse ano, eu tenho que me virar. Mas olha, multa a gente vai tomar mesmo. Vocês já repararam as pessoas que tomam multa de radar de R$50 e começam a chorar? Por quê? Na maioria das vezes. Porque o orçamento dela está no mata-mata. Ela ganha 1.000, gasta 1.000. Ela não tem 1 centavo no banco para uma reserva, para um imprevisto. E aí ela vai chorar mesmo, porque ela não tem a reserva. Aí eu pergunto para vocês, a gente se envolveu numa batida, quem tem carro, isso pode ocorrer. Alguém bater na gente pode ocorrer. Muitas vezes a pessoa que compra o carro, vamos voltar a falar de casos próximos. Uma pessoa próxima a mim comprou um carro. Ela não tinha carro, tinha 10 anos e tirou carteira e comprou um carro. Aí eu passei na frente da casa dela e vi o carro lá. Fulano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu trabalhei na área criminal por muito tempo aqui. Não deixe seu carro na rua não, porque... Você fez seguro? Nossa, você não acredita, esqueci meu carro na rua ontem. Mas você fez seguro? Não, se eu comprasse, se eu fosse fazer seguro, eu não podia comprar o carro. Pensa bem. A pessoa que não tem seguro deixa o carro na rua dormindo, esquece o carro na rua. Até o dia que ele vai esquecer o carro lá e quando chegar de manhã o carro não vai estar lá. Ou pior, alguém vai roubar o carro, ele vai bater o carro em alguém e vai gerar um processo contra ele, até provar por A mais B que ele não estava com o carro, que era roubo. Olha a confusão. Então eu quero falar o seguinte, gente, para vocês, basicamente. Muitos imprevistos, entre aspas, não são imprevistos. É má
Mau planejamento, quer dizer. Porque a gente pode tomar... Outra coisa, algum parente da gente pode ficar doente de uma hora para outra e precisar de remédio? É tão imprevisto isso? Não acho que é imprevisto, não. Pode acontecer. A gente pode tomar multa, a gente quer não tomar multa, mas também eu quero que nenhum parente me passe mal. Mas de uma hora para outra pode ser que alguém precise de um remédio, e aí? Aí eu fui lá, eu não tinha, acabei... Isso é imprevisto mesmo? Alguém passar mal na sua família de tempos em tempos? Não é imprevisto, não. É mau planejamento. Então, gente, muitas vezes a pessoa está endividada, entre aspas, por causa de imprevistos, mas é porque ela não se organizou. Ela não tinha reserva financeira. Outra coisa, cultive o hábito de poupar. E é aí que está a minha fala principal. Eu penso o seguinte, eu não sei como que a pessoa fica milionária, porque aí são os educadores financeiros lá que mexem com investimentos. Doutor, o seu Carlos, tem essa coluna no Tempo lá, no Super, e ele é focado nisso, para fazer o dinheiro multiplicar. Desde criancinha, né? Desde as crianças, né? Dando um porquinho. Mas eu falo uma coisa com vocês. Eu sei como uma pessoa consegue crescer. Pode crescer até muito. Mas geralmente são com pequenos hábitos. E eu aprendi uma coisa com o Barnabé. Barnabé é um senhor que trabalha lá na Prefeitura Municipal de Capitão Andrade. Há uns 4 anos atrás, quando eu estava começando a falar sobre dívidas, endividamento, eu fui lá. E estavam falando sobre isso aqui, mais ou menos. E aí ele chegou e falou assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu pedi uma camisa para o meu pai. E ele falou que ia me dar uma leitoa. E eu falei assim, não, pai, eu quero uma camisa. Vou te dar uma leitoa. Pai, eu quero a camisa. Meus amigos têm camisa, eu quero camisa. Você tem camisa na sua casa? E deu a leitoa. Aquela leitoa gerou um monte de porquinhos, né? Os porquinhos geraram mais porquinhos. E foi assim por diante. O Barnabé hoje tem uma terra que foi comprada com a leitoa que começou lá na criança, quando ele era criança. Olha que lição de juros compostos que o Barnabé, que trabalha na Prefeitura Municipal de Capitão Andrade, deu pra gente, né? Foi com valores pequenos. Hábitos saudáveis. E muita gente não tem hábitos saudáveis financeiros. Muitas vezes até que foram aprendidos erradamente com os nossos antepassados, talvez. Mas dá para quebrar esse padrão de comportamento, gente. Mas a pessoa tem que falar que quer mudar. Prioridade. E aí eu volto àquela questão de não tem tempo. Você tem que priorizar os gastos. Mas para você priorizar os gastos, você tem que ter aquela planilha, pelo menos uma folha de papel velho, para saber quanto que você gasta. E o que você tem para gastar. A maioria das pessoas não tem prioridade. Tem uma coisa que... Eu já vi homem falar isso, mas eu vejo mais mulher falar isso. Nossa, Lélio, saí na rua, vi a palavra liquidação, não aguentei. Comprei tudo que eu podia e não podia. Será que tudo que está sendo vendido aí é liquidação de verdade? Ou será que é apenas um aumento do produto que está sendo feito? E outra coisa, você precisa disso? Alguém aqui tem mais de 100 pares de sapatos? Mais gente do que a gente pensa tem, viu, gente? Não vou pedir para ninguém levantar o dedo, mas 100 pares de sapatos. Mais gente do que a gente imagina. Você pode olhar assim, meio para o lado, assim, de repente, nossa, então, mas... Quando você pede para levantar, todo mundo levanta. Prioridade. Priorizar. E eu falo uma coisa para vocês aqui. Estava comentando com a Jaqueline ali agora. Falei, Jaqueline, se eu soubesse que essa Arezzo era tão boa assim, eu tinha começado a comprar ela antes. Eu tenho algum investimento em ação pequenininho lá. Enquanto o mercado está aí, pá, a Arezzo só está bombando, pá. Loja da Arezzo, todas as mulheres comprando. E eu todo dinheiro que está sobrando lá, eu estou comprando a Arezzo. Esses dias ela saiu de R$28 e foi para 43 agora, 41 hoje. Em questão de 90 dias. Então, gente, enquanto uns estão gastando, outros estão ganhando dinheiro em cima do que você está gastando. Será que não dá para você pegar, em vez de comprar 4 pares de sapato, comprar 3 e pegar aquele 25%, aquele quarto par de sapato, que vai ser a leitoazinha lá do Barnabé, e fazer uma aplicaçãozinha para você? Tipo, em vez de você comprar bolsa, e bolsa, não, você compra bolsa, aplica lá aquela quarta bolsa na Arezzo.
ou na loja Renner, ou no Tesouro Direto. Faça isso. Olha o poder que esse leitãozinho vai ter na sua vida daqui a 15 anos. Desperdício. Aliás, o desperdício é o inimigo maior do seu sucesso financeiro. Se você desperdiça, você está, como é que fala, gerenciando muito mal os seus recursos. E também está afundando o planeta, né? Ajudando a afundar a sociedade, afundando o buraco. Por quê? Desperdício vira lixo. Supérfluos. Muito cuidado. Já notaram como que a gente se pega de vez em quando falando assim, ai meu Deus, eu tenho que comprar aquilo para mim. Já se pegaram algum dia pensando assim? Você tem que comprar ou você quer comprar? Entra na loja de carro e fala que você tem que comprar alguma coisa para você ver. Que baita dívida que você vai sair daqui a pouco com o carro. Você vai lá para comprar um carro de 100 mil e vai comprar um carro de 150. Porque você tem que comprar ou você quer comprar? E aí, gente, um macete, muito cuidado. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. E o bom vendedor, ele quer te confundir. Dois macetes que eles usam muito na questão do... Não vou falar que carro é supérfluo, que carro é transporte, né, gente? Mas o macete de fazer você comprar um carro mais caro é chegar lá e usar apelos para você gastar mais do que você quer. São dois, principalmente. O apelo emocional de falar assim, você merece isso. Sua mulher vai adorar. Seu filho vai gostar. É um apelo emocional, isso mexe com as emoções da gente. E o apelo da escassez, que companhia telefônica adora, né? Quer ligar para você o tempo todo e falar assim, se você não aceitar esse contrato agora, você vai perder Vai perder isso. É o último dia. Qualquer negociação com a pessoa começa a falar comigo e fala assim, se você não assinar agora, você perde ou você vai perder, eu falo assim, muito obrigado. Eu não encaro apelo da escassez. E olha, tem pesquisas, só para a questão do apelo emocional, para falar para vocês, tem pesquisas que apontam que quando você entra na concessionária, 70% da venda está feita. Mas isso não significa que são 100%. Se você respeitar isso e falar assim, não, liga para mim depois, você vai ver como que o preço abaixa, quando você está na sua casa. A pessoa liga desesperada. Lá na concessionária, ele é o rei. Chega na sua casa para você ver, o preço vai cair depois. Por quê? Porque lá você está protegido do apelo emocional e apelos da escassez. Controlar o orçamento, gente. Tem vários aplicativos que você podem baixar aí. Um que está fazendo muito sucesso é o Mobilis. Você pode baixar para o celular, o pessoal está gostando muito, mas eu gosto mesmo do caderno velho, com aquela página em branco. Linha cortada no meio. E ó, para a esquerda o que eu ganho, para a direita o que eu gasto. E ponto final. E vão anotando tudo. Envolver a família. Lembra da questão do tabu? Toda família tem um ou vários perdulários. Perdulários, aqueles que gastam sem fazer conta de nada. Toda família tem. Vocês conhecem algum perdulário, gente? Aí eu falo, vocês como líderes de uma entidade familiar, vocês conseguiriam atingir suas metas financeiras se tiver um perdulário dentro da sua estrutura familiar, gastando tudo? E aí, gente, me lembra aquele ditado da educação financeira, que é um ditado, na verdade, da sociedade, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso é uma coisa para a gente pensar. Se esse assunto não for... Quantas pessoas que nós conhecemos há 30 anos atrás, que eram muito ricas, hoje não tem nada? Por quê? Não se discutia esse assunto na família. Quando o dinheiro está acabando, geralmente aquela pessoa que está organizando tudo, ela não gosta de falar para os outros, mas hoje tem que se falar, gente. Se você não falar isso para os seus parentes, em algum momento eles vão perder tudo. Já notaram como as pessoas que não têm... mas quando tiver dinheiro, eu vou preocupar com dinheiro. Não. Você não vai ter dinheiro nunca. E se você pensar assim,
Quando você tiver dinheiro, você vai jogar ele fora. Quantas pessoas ganharam dinheiro em herança e perderam tudo? Por quê? Porque a família não conversou com eles ali sobre dinheiro. Porque a escola não vai falar, gente. Financiamentos de longo prazo. Só para reduzir aqui. Carro financiado em 5 anos é suicídio financeiro, né, gente? Por causa que os juros compostos vai ser absurdo. Armadilhas. Compre agora e pague depois do carnaval. Ou aquela que assim, compre agora e não pague a primeira prestação desse mês. O banco está oferecendo muito isso, né? Você quer pagar a primeira parcela de primeiro agora, ou você quer pagar no outro mês? Se você fala que quer pagar no outro mês, os juros compostos já começa dando um gol em você, assim. Reserva, gente. Nossa, Lélia, eu vi o livro do Gustavo Cerbasi, eu vi o livro que fala do Warren Buffett, como é que faz para ficar rico. Reserva 10% que você ganha e vai jogando juros compostos em cima dele, que em 10, 15 anos vai virar uma bolada violenta. 15 anos para frente, né? 10 anos nem tanto, talvez. Reserva, essa palavra não entra na cabeça das pessoas. Reserva. E o cartão de crédito, né? De forma consciente. Pague as contas em dia. Atrasos levam a juros e multas. A 13ª, né? Não gaste mais do que você ganha. É tão difícil isso, né? Não, eu não estou endividado, não. A pessoa deve cheque especial, não está endividado, o carro é financiado. No meio jurídico tem muito isso, né? A pessoa fica posando que é muito rica, mas o carro é financiado, a casa é alugada, está financiada também. Quando você vai fazer uma conta dos ativos e passivos da vida dela, ela está devendo muito mais do que ela tem. Então, muito cuidado, gente. Isso quando chega uma hora que cobra uma conta muito pesada às pessoas. Outra coisa, 14º, cheque especial não é salário. Quem está devendo cheque especial sempre está endividado, sim. Evite contar com ganhos ainda não confirmados. Tenha cuidado com as ofertas de crédito fácil. Aliás, essas ofertas de crédito fácil, eu falei com vocês aqui, são das financeiras no meio da rua. 15% ao mês, gente. Quanto que a poupança rende no ano? Acho que a poupança está rendendo o quê? 6 e pouco? 7? Doutor? 8? 8. O doutor Carlos passou para a gente aqui. 8% ao ano. O juros das financeiras, que é esse dinheiro emprestado no meio da rua, 15% ao mês, gente. Outra coisa também. A pessoa, você tem que tentar não pegar empréstimo, mas se você for pegar, você tem que fazer uma cotação em várias instituições financeiras diferentes. Inclusive de tipos, né? Comparar banco, cooperativo de crédito. Aqui nós temos cooperativas de crédito muito interessantes aqui em Valadares, que apresentam muitas vezes preços muito competitivos quando comparado com o banco. Mas a pessoa que está desesperada, ela está endividada, ela quer sair daquele sufoco, ela entra no primeiro. Crédito fácil. Vai cair naquele... No geral, a experiência mostra que quanto mais difícil pegar o dinheiro, muitas vezes são os empréstimos ou financiamentos que têm juros menos pesados. Quanto mais fácil, geralmente é mais caro. Não assuma dívidas em benefício de terceiros. Não empreste seu cartão de crédito ao seu nome. Gente, piada isso, né? Isso tem muito em Valadares. A pessoa vai e empresta o nome dela dos outros para gastar. Empresta o nome. O amigo, entre aspas, não paga, vai perder o dinheiro e vai perder o amigo depois, que vai gerar um problema, né? E quando você envolve parente nisso aqui, gente, a coisa fica muito pior. Porque aí você vai trazer um problema para a sua família também. Não forneça dados por telefone, pois pode ser golpe. E a última. Ao comprar pela internet, verifique se a empresa é idônea e se o site ou computador que você fez conexões seguras. Gente, a segurança digital hoje é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque os estelionatários, aquele pessoal da década de 70, você lembra quando sabe, quem estava aqui na época, né? Década de 80, que a gente abriu o Diário do Doce, né? Estava lá. Todo mês tinha, né? Homem é preso com conto do Paco na frente do Banco do Brasil. Eu falei, de novo? Conto do pacote. A pessoa passa, joga um pacote no chão. Olha aqui, moço, deixa eu cair aqui. Olha, eu vou te dar uma recompensa. Quando a pessoa vê, ele roubou o seu dinheiro. Década de 70, década de 80, no Diário do Doce, todo mês tinha conto do Paco. Esse pessoal todo migrou para a internet hoje, gente.
Hoje eles são capazes de montar um site, igualzinho o site do Banco do Brasil, e enganar a gente. Por causa, de repente, de um ponto, um S, que tiver no... Então, muito cuidado. Gente, olha, dinheiro depois que é roubado pela internet, dificilmente vai ser recuperado. Porque muitas vezes o criminoso não está nem no Brasil. E eu falo uma coisa com vocês, nós trabalhamos para o Estado. O ladrão que rouba e está lá embaixo do Guandu, para eu pegar ele aqui em Valadares, eu tenho que pedir apoio para o Poder Judiciário do Espírito Santo, até chegar lá, ele já fugiu. Imagina de um Estado que não tem limitações físicas com Minas Gerais, mais difícil ainda. Então, prevenção. Segurança digital é algo essencial para a nossa vida hoje. Porque senão você vai trabalhar e alguém vai te roubar o seu dinheiro. Gente, eu agradeço. Deixo para vocês essa reflexão final da Cláudia Lima Marques. O maior instrumento da prevenção do superendividamento é a informação. Informação detalhada ao consumidor é um dever de boa-fé, dever de informar os elementos principais e mesmo o dever de esclarecer ao leigo sobre os riscos de crédito e o comprometimento futuro da sua renda. Muito cuidado, porque hoje os negócios estão mais rápidos. Hoje você compra as coisas pela internet, né? Pelo aplicativo do celular. E muitas vezes a segurança sua, o seu equilíbrio financeiro, ele fica em risco porque você adere a um contrato que você não conhece muito bem aquela situação. E eu falo uma coisa para vocês aqui. Eu só assinaria um contrato com o banco hoje se eu fosse advogado, ou tivesse um advogado do meu lado. Porque as cláusulas que a gente vê ali, tem umas que são leoninas. São feitas para prejudicar o consumidor. E, infelizmente, você tem que ter hoje uma assessoria jurídica. Eu falo uma coisa com vocês, eu não sou advogado, mas conhecer da lei é muito importante quando a gente é colocado de frente a um contrato. Vou fazer só uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta não, vou dar a resposta. A questão do telefone celular. A companhia telefônica pode me obrigar a ficar num contrato? Ela não pode. Mas se você assinar, o Superior Tribunal de Justiça falou que 12 meses você é obrigado a ficar no plano. E todo mundo que compra o aparelho ali não olha isso. Então você compra e daqui a 1, 2, 3 meses você quer sair do plano, você não pode. Então muito cuidado, gente. Contrato é uma coisa seríssima. Pode ser de um telefone ou de um produto no banco. Tem que ser lido com antecedência. Porque depois que você assina, é muito difícil você quebrar isso aí. Ó, deixo para vocês o melhor amigo do consumidor.com e agradeço a atenção de vocês. Eu convido a Jaqueline. Prazer estar com vocês aqui, tá bom, gente?